Michael Sandan, um mentiroso patológico, paranoico e ambicioso que era capaz de qualquer coisa para chegar ao topo. E Wayne Celestine, um homem extremamente perigoso e com uma extensa ficha criminal, e sem um pingo de remorso pelos seus desafetos. Quando duas pessoas assim se encontram, o resultado é um dos piores e mais cruéis crimes da história do Canadá, uma shedding. Então fica comigo até o final do vídeo para ficar sabendo de tudo dessa sinistra história envolvendo um dos maiores motoclubes do mundo, os Bandidos Motorcycle Club. Fala galera, Malone aqui, e antes de mais nada, peço que você deixe o seu likezão e a sua inscrição para ajudar no crescimento do nosso humilde canal. E para quem puder ajudar ainda mais, considere se tornar membro do Top Mundo canal ou nos mandar um valeu demais, assim você ajuda a continuarmos produzindo esses vídeos incríveis para vocês. Recado dado, agora vamos ao vídeo aqui no Top Mundo. Nascido em 1970 no Canadá, Michael Sandan serviu por 4 anos no exército canadense até ter sido dispensado como soldado primeira classe. Agora desempregado, Sandan acabou trabalhando como vendedor de produtos de limpeza, mas a vida comum que ele levava não tinha nada a ver com a vida que ele dizia ter para as pessoas. Michael dizia que em seu tempo de exército ele era do esquadrão de elite do exército canadense e que foi expulso por torturar inocentes, algo do qual eu não sei porquê, mas ele se orgulhava muito de dizer. Mas as mentiras não paravam por aí. Ele também dizia que aceitou esse trabalho como vendedor apenas porque ele era um espião a serviço da rainha e não poderia chamar muita atenção, mas contava isso para todo mundo, vai entender. Sandan também dizia ser um grande especialista em várias artes marciais, inclusive teve uma que ele inventou chamada Sando, e claro que ele era o grande mestre dela. Ele também dizia ser faixa preta em Taekwondo, Jiu-Jitsu e Kung Fu, e tinha alunos como Chuck Norris e Steven Seagal. Mas por baixo dessa camada de mentiras fantasiosas estava um homem totalmente falido, devendo vários aluguéis e que precisava do dinheiro da mãe ou da sogra para se manter. Sim, Sandan era casado e sua esposa era maltratada e agredida, e também era impedida de trabalhar por ele, mesmo eles precisando muito de dinheiro. Mas ela não tolerou essa vida por muito tempo e, passado alguns meses, agora completamente sem opções e divorciado, Michael Sandan mudou-se para o interior do Canadá, na cidade de Sault Ste. Marie. Por lá, por ser uma comunidade rural, a polícia não poderia pagar bons salários para os policiais, então eles aceitavam qualquer um. Então Michael Sandan facilmente conseguiu entrar para o corpo de policiais da cidade. Em um dia de folga, Sandan foi até um funeral de um ex-presidente dos Outlaws MC, e depois desse dia ele ficou completamente obcecado com a ideia de entrar para o motoclube. Então, fingindo estar doente, ele tirou uma semana inteira de folga em Montreal, dizendo que ia se tratar, mas na verdade Michael ficou a semana inteira frequentando um bar dos Outlaws, tentando convencê-los de que deveria fazer parte do motoclube. Para isso ele contava suas mentiras, como ter sido um assassino cruel durante o seu serviço nas forças especiais. Porém, o que ele não contava era que detetives estavam na cola dos Outlaws, então eles acabaram descobrindo que Sandan era um policial e ele foi fotografado ao lado dos Outlaws. Quando essa notícia chegou para os chefes de Michael, ele foi expulso da corporação. Mas o seu desejo de se tornar membro, na verdade não membro, ele queria ser o líder de um motoclube fora da lei, somente aumentou. Agora, Sandan ficava indo em bares frequentados por bikers fora da lei para tentar entrar em algum MC, sempre contando suas histórias. Os Outlaws negaram seu pedido, já que eles descobriram que ele era um ex-policial, mas o pequeno motoclube chamado Los Montoneiros acabaram aceitando ele por terem ficado impressionados com suas histórias. Mas os Los Montoneiros eram um motoclube pequeno demais para as grandes ambições de Sandan. Foi
então que ele conseguiu entrar em contato com o presidente nacional dos bandidos Canadá, Giovanni Muscedri, e fez uma proposta para que os Los Montoneiros fossem incorporados pelos bandidos. Giovanni, que queria mesmo expandir o seu motoclube, aceitou a proposta, e de quebra Michael acabou se tornando o presidente da sede de Winnipeg dos Bandidos Motorcycle Club. Mas havia um problema: rumores de que Sandan havia sido policial chegaram aos ouvidos dos membros dos Bandidos de Toronto, e que ainda notaram que Sandan não tinha nenhuma tatuagem e pouco conhecimento sobre motos e sobre a cultura biker. E foi assim que eles despacharam o sargento em armas nacional dos Bandidos Canadá, Wayne Celestine, para investigá-lo. Mas para a surpresa de todos, os dois acabaram se tornando amigos, e as suspeitas sobre Michael Sandan foram abafadas. E assim as duas peças desse terrível quebra-cabeças finalmente se encontraram. Nascido em 1949, também no Canadá, Wayne Celestine, também conhecido como Winner, é descendente de alemães e vivia dizendo que seus ancestrais lutaram contra a coroa britânica durante a Revolução Americana. Ele também dizia ter servido no exército canadense, nas forças especiais, mas tudo isso foi desmentido pelas autoridades. Celestine desde jovem acumulou diversas condenações por agressões, portes de armas e fugas. Isso tudo antes de completar 18 anos. Em 77, quando os Outlaws MC estavam em plena expansão pelo Canadá, Wayne Celestine tentou entrar para o motoclube, mas foi rejeitado. Ele foi considerado um sujeito problemático demais, até mesmo para um MC 1%. Também diziam que ele chamava atenção demais da polícia. Porém, os Outlaws viram uma oportunidade nisso e permitiram que ele criasse o seu próprio motoclube, no qual ele deu o nome de Holocausto MC, e que depois trocaram o nome para Annihilators Motorcycle Club, mas na verdade eles eram apenas usados como marionetes pelos Outlaws. Celestine era um nazista assumido e que todo ano viajava para Londres na época da Parada do Orgulho Gay apenas para xingar os participantes enquanto carregava uma bandeira dos confederados. Mesmo em meio de tantos processos e investigações, Wayne Celestine comprou uma fazenda no valor de $50 mil e continuou como presidente dos Annihilators MC, o que significava um tormento na vida dos outros membros. Wayne vivia bêbado e violento, e quando havia festa no bar do MC, ele enchia o estacionamento de pregos para, segundo ele, afastar as viaturas da polícia, mas na verdade só causava acidentes e prejuízos aos convidados. Na época, Celestine tinha um braço direito, um homem chamado Giovanni Muscedri, o qual ele considerava um prodígio. Nessa mesma época, outro motoclube que estava em expansão pelo Canadá eram os Hells Angels, e eles deram aos pequenos motoclubes duas opções: se juntarem aos Angels ou que se preparassem para a guerra. Celestine e os Annihilators foram convidados a se juntarem aos Angels, porém Celestine se enfureceu com isso e espancou e expulsou todos os membros do motoclube que se interessaram pelo convite. Mas agora ele tinha um alvo nas costas e a única opção era se juntar a algum outro grande motoclube. E assim eles foram incorporados aos Loners MC, outro grande MC 1% canadense. Mas alguns membros dos Loners não ficaram nada felizes com as novas adições. Porém, mesmo assim, Celestine, Muscedri e companhia viraram o Chatham Loners MC. Com isso, Wayne Celestine sofreu uma tentativa de assassinato a mando dos Hells Angels, mas deu sorte e acabou escapando ileso. Mas o medo só aumentava, então, temendo os Angels e sem muitas opções, os Loners MC acabaram se dividindo. Parte acabou cedendo e se juntaram aos Angels, mas a sede de Celestine tomou outro rumo e se juntaram aos Bandidos Motorcycle Club. Agora, como membros dos Bandidos MC, Wayne Celestine foi novamente preso por porte ilegal de armas e pegou 2 anos de prisão. E quando finalmente saiu, teve uma surpresa: seu antigo pupilo Giovanni Muscedri havia se tornado o presidente nacional dos bandidos.
fato que deixou Celestine extremamente enciumado, e esse ciúme foi agravado e transformado em um ódio mortal, tudo graças às mentiras e fofocas do seu novo amigo Michael Sanders. Após Celestine investigar, com todas as aspas, Michael Sanders, o então presidente dos bandidos MC, Giovanni Mussedre, deixou Michael ter a sua própria sede, a sede de Winnipeg dos bandidos MC. Mas foi aí que as coisas começaram a complicar. O alto escalão dos bandidos MC lá dos Estados Unidos não gostaram nada de tudo isso que estava rolando no Canadá e não reconheceram essa nova sede de Michael como full patch, e nem os permitiram usar os coletes de bandidos. Então Sanders teve uma ideia para contornar tudo isso, criar um novo motoclube, o No Surrender Crew, que Giovanni aceitou, porém eles continuavam a usar os coletes dos bandidos, o que enfurecia ainda mais os americanos. No meio disso tudo, Celestine estava totalmente falido, devendo impostos e também para vários traficantes, mas ele achava que a amizade com Sanders ainda ia deixá-lo rico, porque ele acreditava em todas as mentiras que ele contava, mas na verdade Celestine só se afundava mais e mais. Michael Sanders também via sua oportunidade de se tornar um grande líder de um MC 1% cada vez mais distante. Os bandidos dos Estados Unidos queriam sua cabeça, e a desconfiança de que ele havia sido policial só aumentava entre os membros da sede de Mussedre, e foi aí que ele teve uma macabra ideia: matar todos os membros da sede de Toronto dos No Surrender Crew, para que assim ele se tornasse o grande presidente. A ideia foi aceita por Celestine e pelos outros membros da No Surrender Crew da sede de Winnipeg. E como eles fariam isso? Usando o pretexto de uma reunião entre as duas sedes na fazenda de Celestine. E a sede de Toronto, mesmo com certa desconfiança, aceitou o convite. Na noite de 7 de abril de 2006, Sanders e os membros da sua sede chegaram na fazenda e encontraram Celestine para iniciarem os preparativos da armadilha. Então no celeiro eles guardaram suas motos e viram toda a mobília na de Wayne Celestine, que cantava o hino da Alemanha e bebia sem parar. As armas foram distribuídas e Michael Sanders ficou escondido do lado de fora atrás de uma moita. E o primeiro a chegar foi Luiz Raposo, que notou o Sanders. E segundo a versão de Sanders, Raposo atirou contra ele, mas ele estava usando um colete à prova de balas. Então Sanders atirou de volta com um fuzil, matando Raposo na hora. Porém as autoridades desmentiram essa versão, dizendo que Raposo estava dando o dedo do meio quando foi atingido, sugerindo que ele não atirou em Michael. Ao ouvirem os tiros, Paul Sinopoli e George Criarax tentaram fugir, mas foram atingidos por Celestine e caíram feridos. Foi aí que Celestine gritou: "Todos no chão agora! Estou aqui para tirar os coletes de vocês, a mando dos bandidos MC Estados Unidos." Tudo não passava de uma grande mentira. Então eles foram rendidos e colocados no celeiro, e agora as loucuras de Celestine só afloravam. Enquanto continuava bebendo, ele cantava hinos na e por quase 2 horas ele mudava frequentemente de ideia se iria apenas tirar os coletes deles ou matá-los. Nesse meio tempo, Giovanni Mussedre recebeu uma ligação de sua namorada e Celestine o deixou atender, mas o avisou para não fazer nenhuma besteira. Mussedre atendeu e apenas perguntava como estava o bebê e que as veria em breve, então desligou. Mussedre era conhecido como um homem extremamente leal ao código Biker e também como um líder justo e honesto, totalmente o contrário de Celestine e Sanders. As horas foram passando e Celestine não parava de beber, enquanto Sanders e os outros comparsas iam ficando cada vez mais e mais aflitos. Mas finalmente, Wayne Celestine decidiu.
Ele iria matar um por um, com um tiro na cabeça cada, com o que foi descrito pela polícia como uma linha de produção da morte, uma crueldade sem limites, com seus até então parceiros de motoclube. E quando ele acabou de anunciar o seu plano, o presidente Giovanni Mussedri gritou: "Eu vou primeiro." Celestine concordou, mas antes virou para um dos sequestrados, um homem chamado Jamie Flans, e disse que ele seria o último, porque ele deveria sofrer mais do que todos, pois era judeu. A seguir, Celestine e Mussedri foram para fora, e mesmo com uma arma apontada para sua cabeça, Mussedri não tremeu. Pelo contrário, ele morreu rindo e olhando fixamente para o homem que há anos tinha como um amigo. Foi então que de dentro do celeiro um disparo foi ouvido. George Kriarax, que era grego e era descrito como um cara tranquilo e amigável, foi o próximo. E no momento em que ele era levado para fora, ele rezava em grego e chorava muito. Depois foi a vez de George Jessomi, que estava morrendo de câncer e entrou no motoclube apenas para fazer amigos e aproveitar os seus últimos dias dando rolê de moto. George foi para fora de cabeça erguida e sem dar uma única palavra. Paul Sinopoli, que chorava desesperadamente, era o próximo. Ele não parava de chorar e dizia que sabia que era uma armadilha, mas ninguém o ouviu. Então ele foi levado para fora, chorando e repetindo sem parar: "Eu sabia, eu avisei." Francesco Salerno, que pretendia deixar o motoclube por ter acabado de virar pai, acabou ficando alguns dias a mais e acabou sendo o próximo a ser executado. Agora restavam apenas Jamie Flans e Michael Trota, e Celestine ordenou que os dois limpassem o sangue dos seus amigos com um esfregão, e após alguns minutos, Celestine levou Trota para fora e o executou. Agora restava apenas Flans, mas por ironia do destino, Celestine estava bêbado demais nesse momento e acabou desmaiando. Então Sandan foi encarregado de acabar com o pobre rapaz. Então Sandan, que se gabava de ser um exímio atirador e um assassino profissional, não foi capaz de acertar Jamie Flans, que olhava para ele com um olhar triste. Então Sandan, sem coragem, culpou a arma de estar emperrada. Foi então que um homem chamado Dwight Mushay tomou a arma de Sandan e acabou com o pobre Flans, e percebeu que a arma não tinha problema nenhum. Enfim, o massacre havia terminado. Celestine acordou apenas para ordenar que Sandan e os outros comparsas se livrassem dos corpos, os levando de carro e depois os queimando. O plano de Celestine era levar os corpos até a cidade de Kitchener, porque era uma região conhecida por ser área dos Hells Angels. Então as autoridades iriam apenas suspeitar deles. Mas Sandan não havia calculado a distância e não abasteceu o carro o suficiente, ou não tinha dinheiro para isso. Então eles acabaram deixando os corpos em uma área muito próxima à fazenda de Celestine, e também não tinham gasolina o suficiente para queimá-los, então apenas os esconderam. Assim que voltaram para a fazenda, Celestine notou que eles voltaram rápido demais e disse: "Que merda vocês fizeram?" Mas ninguém tinha mais o que falar, todos já estavam fisicamente e mentalmente esgotados. Após as investigações, não demorou para que todos fossem presos. Frank Matter, Brett Gardner, Dwight Mushay, Marcelo Aravena, Michael Sandan e Wayne Celestine. Todos foram julgados e condenados por decisão unânime à prisão perpétua. Já Eric Nissen e Kerry Morris também foram presos, mas delataram e deram todos os detalhes sobre tudo e acabaram tendo suas penas reduzidas. Segundo Peter Edwards, autor de um livro somente sobre esse caso, Celestine nunca teria feito algo assim se não tivesse alguém para incendiar a sua mente. Para Edwards, a combinação da ambição sem limites de Sandan e a loucura de Celestine acabou resultando nesse fatídico dia em que 8 vidas foram ceifadas. E aí, pessoal, conheciam essa história? Deixem nos comentários o que vocês acharam. E esse vídeo deu um puta trabalho, mas foi feito com muito carinho para todos vocês, meus amigos. Então eu conto com o like, inscrição e o compartilhamento de vocês. Bom, então é isso, eu vou ficando por aqui. Um abração do Malonão e nos vemos novamente em breve aqui no Top Mundo.